Beleza. Então, agora a gente vai falar da formatação. A formatação do trabalho científico, seja um trabalho TCC, artigo científico, relatório de pesquisa, também a gente segue o padrão ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vocês vão ouvir falar muito na vida de vocês sobre as normas ABNT. Vocês vão lembrar de mim, dizer, poxa, o Rodrigo falou lá atrás que era bom eu decorar isso, porque se for fazer uma pós-graduação, for fazer outra graduação, fazer o trabalho final do curso que você está matriculado aí, curso superior, você vai ter que usar as normas ABNT. Então vamos lá. A formatação da capa do nosso trabalho, de PX 1, tanto da entrega intermediária como da entrega final, eu expliquei na webconferência 1. Então, eu não vou falar aqui agora, fazer o passo a passo, porque eu fiz o passo a passo lá na webconferência 1. E eu vou publicar a capa também. Publicar a capa. Porque vocês têm os trabalhos ali para baixar, né, no espaço de entrega de trabalhos. Mas eu vou tentar aí publicar essa capa nos avisos da disciplina. Mas é o que vocês estão vendo aí na tela e eu expliquei na webconferência 1. Vamos lá. Como é que eu faço para formatar, então, o meu arquivo ali, né? Você vai fazer o seu trabalho no Word, provavelmente. Por favor, não faça o seu trabalho científico no PowerPoint ou outra coisa similar. É o Word ou algum similar que tem editor de texto. Tem alguns que são concorrentes ali da Microsoft, também vai. Eu vou lá na aba Layout, clico na parte superior, Layout, tanto com o arquivo em branco ou já com algum texto que você já colocou, né? E tamanho, na aba Layout vai aparecer alguns ícones, né? Eu vou no ícone tamanho e aí eu vou optar por A4, ok? Do jeito que está aí na tela, as margens estão muito largas. Como é que é o padrão ABNT? Tanto para artigo científico, como para relatório de pesquisa, como para monografia, para dissertação. Na aba Layout, eu vou no ícone margem e clico nesse ícone, vai abrir uma janela. Não é nenhuma dessas 6 opções que estão ali pré-prontas. Eu vou lá embaixo em margens personalizadas e eu vou optar por a margem superior e a margem esquerda, 3 centímetros. E a margem inferior e a margem direita, 2 centímetros. Ok? Vai ficar assim. Perceberam que agora a margem está... Antes ela estava bem larga, né? Olha como é que estava antes aqui. Ó. Opa, ó. Então o texto era um bloquinho bem pequenininho. Agora eu estou com a margem padrão ABNT. Vocês vão ver que a margem esquerda, geralmente, ela é mais larga, porque, inclusive, quando imprimem, né, os trabalhos, a margem esquerda ela vai grampeada, né? Então. Bom, inserir número de páginas. Qual é o seu trabalho? Tem que ter número de página, o número na página, marcado em cada página um número. Até porque quando o professor dá o feedback depois, né? Eu vou dizer, ó, na página 5 tem alguma coisa errada, ou não sei o quê, né? E para o leitor se orientar. Então, eu vou lá em inserir, na aba inserir, clico no ícone número de página e vou optar por margem no início da página, vai ser no topo da página. Eu vou escolher o topo superior direito. Então, vai ficar do lado direito superior. Beleza? Ó, o texto, um bloco de texto que vocês têm aqui, né? Qual é a fonte que eu utilizo? A fonte é o estilo da letra, né? Ou Calibre ou Arial. Só pode essas duas. Ah, mas eu gosto da outra fonte lá, o Montserrat. Não, não. Texto científico tem que ser um texto legível, neutro e é ou Calibre ou Arial. Tamanho 12. Ok? Os títulos você vai colocar em Calibre ou Arial 12 também, o mesmo tamanho, só que você vai escrever os títulos em letras maiúsculas, negrito. É o exemplo que está lá
para vocês baixarem no espaço de entrega de trabalhos, beleza? O entrelinhamento é um e-mail. Entre as linhas tem um espaço, né? Quando o entrelinhamento é um e-mail, não é um e-mail, quando ele é entrelinhamento 1 ou entrelinhamento simples, é como vocês estão vendo aí na tela. Está tudo mais... o espaço branco entre as linhas está reduzido, né? Assim é entrelinhamento 1,5. Assim é o certo. Assim é entrelinhamento 1. Está errado, né? Entrelinhamento 1 ou simples está errado. E também está errado o entrelinhamento 2 ou 2,5. O espaço demais entre as linhas, tá? Então, o certo é esse aqui que vocês estão vendo, entrelinhamento 1,5. Outra coisa importante, você tem que colocar... não, aqui está explicando para vocês como é que vocês colocam o entrelinhamento 1,5, né? Poxa, Rodrigo, você falou o que é o entrelinhamento duplo ou simples, mas você não me explicou como fazer. Beleza. Clica lá na página inicial, a aba página inicial no Word. Seleciona o seu texto, todo o seu texto. Clica lá em parágrafo, né? Na verdade, é no espaço parágrafo ali onde tem vários íconezinhos juntos, né? Mas você vai nesse ícone que está aqui e você vai ter 1,5 como opção. Poderia fazer em 1, 2, 2,5, 3, né? Mas você está optando por 1,5. Ok? Bom, o texto precisa ser justificado. O que é um texto justificado? É um texto que tem os dois lados retos, como se fosse um bloco quadrado. Como é que você faz isso? Você não pode entregar um texto alinhado só à esquerda, como está aqui, ó. O texto, o lado direito está todo desalinhado e o lado esquerdo está reto. Não vale, tá? Assim está errado. E também não está certo você alinhar à direita. Alinhar à direita não vale. E também, muito menos, centralizar, né? Então, como é que eu faço para criar esse bloco aqui, texto justificado? Os dois lados retos, né? Eu seleciono meu texto, o mesmo passo de antes, né? Para você colocar o entrelinhamento. Agora, você vai lá na página inicial de novo, você vai ir para os ícones do lado daquele ícone do entrelinhamento. Você tem os ícones ali que mostra o alinhado à esquerda, o centralizado, o alinhado à direita e justificado. Você vai optar pelo ícone justificado. Beleza? Ó, bem passo a passo, né? Não tem erro. Essa web aqui é bem didática, né? Bem tutorial mesmo, né? O espaço entre parágrafos. O que é o espaço entre parágrafos? Não é o espaço entre linhas. A gente tem um parágrafo, 2 parágrafos, tá? Vocês estão percebendo que a gente tem um espaço entre eles, né? Ó, se você olhar bem, há um deslocamento, né? Há um espaço a mais entre os 2 parágrafos. Então, como é que eu retiro esse espaço a mais, esse espaço em branco a mais? Eu tenho que deixar assim, tá claro? Olha como é que fica o texto do Word conforme a gente for escrevendo sem formatar. Ele vai ficar assim. Eu preciso fazer o que está aí na tela. Entre os parágrafos tem que estar o mesmo espaço em branco entre as linhas, né, que a gente tem. Então, página inicial, seleciona todo o texto, vai lá no entrelinhamento de novo e remover espaço antes do parágrafo e remover espaço depois do parágrafo. Tem que fazer as duas coisas, senão você vai ficar com espaço extra entre parágrafos. Ok? Outra coisa, no início de cada parágrafo eu tenho que ter um tab. A gente chama de indentação, isso aí, né? Então, como é que eu faço essa indentação? É uma indentação de 1,5. Ou eu utilizo a régua, tem uma régua que eu seleciono todo o texto e puxo uma reguinha ali, ou eu dou um tab mesmo. No cada início de parágrafo, eu tenho que ter esse pulinho ali, esse espaço de 1,5, mais ou menos, tá? Padrão ABNT, tá, pessoal? Não estou inventando, beleza?
Na gravação anterior da webconferência de hoje, eu falei sobre a citação direta e indireta, né? E aí eu mostrei para vocês que quando a gente utiliza as palavras do repórter, editor, do texto lá, do relatório, da matéria jornalística, quando eu uso como estava publicado lá, eu puxei para cá e coloquei nas mesmas palavras, eu tenho que colocar entre aspas. Um texto científico, a gente não pode ficar colocando muita coisa entre aspas, tá? A gente tem que colocar as coisas nas nossas palavras, as informações que a gente leu, nas nossas palavras. É como está aí na tela, sem aspas, né? Quando eu pego o texto original, eu estou fazendo uma citação direta, pegando as palavras do autor. A gente geralmente utiliza a citação direta quando não tem como mexer muito no texto, né? Não é por preguiça de escrever as informações. No caso, vocês estão vendo uma afirmação polêmica aqui. A vedação do trabalho infantil quanto direito humano, né? Então, estão nas palavras do autor original, né? Ou eu quero colocar ali, Albert Einstein disse, né? Margaret Thatcher falou tal coisa, né? Eu coloco entre aspas para reforçar essa questão do autor, de quem escreveu. Se eu ultrapassar, na citação direta, se eu ultrapassar 3 linhas, até 3 linhas fica no corpo do texto principal, como vocês estão vendo aí. Quando eu passo a minha citação direta, que seria entre aspas, quando eu passo de 3 linhas, eu tenho que fazer uma formatação como está aí na tela. Tá diferente, né? Eu diminuí o tamanho da letra. Então, agora, se eu tinha corpo 12, entrelinhamento 1,5 no texto principal, agora eu tenho corpo 10, entrelinhamento 1. E vocês notaram que não tem aspas, né? Quando eu faço essa formatação com um tamanho e entrelinhamento diferente, a pessoa que está lendo, ela já deduz, olha, isso aqui é citação direta. Não é nas palavras de quem escreveu aí o relatório de pesquisa. E, pessoal, eu tenho que fazer esse recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Tá claro? Notaram como ficou a parte diferenciada do meu texto. Lembre-se de colocar o número da página se o documento tem página, quando eu faço a citação direta. Então, nome de quem escreveu, o ano e o número da página. Beleza? E corpo 10, entrelinhamento 1. Ok, quando que eu uso nota de rodapé? Se vocês quiserem usar nota de rodapé, é quando eu tenho uma informação que ela sobra no texto principal e eu acho ela importante. Então, eu vou colocar entrelinhamento simples também, assim como eu fiz na citação direta de mais de 3 linhas, né? E corpo 10. É diferente do texto principal, que é o corpo 12, entrelinhamento 1,5. Ok? Então, vocês viram ali que o Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Brasil, o autor, quem escreveu esse texto, achou legal explicar o que é esse observatório. Então, ele colocou o número da nota de rodapé. É a segunda nota de rodapé do texto dele, do trabalho dele, então está com o número 2. E aí vocês leem ali embaixo. Desenvolvido pela iniciativa tal, o Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil integra as informações, Então, quando vocês quiserem colocar uma informação a mais, que vocês acham que... Vocês ficam na dúvida, né? Poxa, no texto principal, eu acho que isso aqui vai desvirtuar um pouco, vai sobrar. Então, você coloca como rodapé. E você também tem que identificar as imagens, quadros e tabelas. Um trabalho científico, você não pode colocar a imagem só porque a imagem é bonita. Você tem que colocar a imagem com uma função informacional. E geralmente a gente utiliza gráficos, quadros, né? Então a gente tem que colocar. Esse é o primeiro gráfico que apareceu no texto, no trabalho, então é o gráfico 1. Próximo gráfico a ser inserido no trabalho, se tiver, né? Outro gráfico, é o gráfico 2. E assim sucessivamente. E tem que ter um título, tá? O título desse gráfico é Tipo de Atividade Laboral realizada por crianças e adolescentes. A fonte é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, IBGE 2022. Ok? Para concluir, uma coisa extremamente importante que nem
as pessoas às vezes não ligam. A seção das referências, que fica lá no final do trabalho de vocês. Na seção das referências, você lista todas as fontes que você consultou para fazer o seu trabalho. Um entrelinhamento, nesse caso, é 1. O corpo da fonte é 12. É calibre ou Arial ainda. Só que você tem que listar em ordem alfabética. Vocês notaram ali que, entendeu? H, depois vem I, depois vem J, e vai vir o S. Então tem que ter uma ordem alfabética, tá? Como é que eu descrevo as referências? Eu coloco primeiro o nome de quem escreveu. Nesse caso, Andrew Haywood. Primeiro o sobrenome dele, em letras maiúsculas, e depois o primeiro nome. Lá no meio do meu texto, na parte lá do desenvolvimento do meu artigo científico ou do meu relatório de pesquisa, quando eu citar as ideias, as opiniões, as informações do Andrew Haywood, eu vou escrever com um ano do lado. Qual é o ano? Vocês estão vendo ali, 2018, né? Ó, São Paulo, Ática, 2018. Então, lá no meio do meu trabalho, quando eu colocar as ideologias políticas na minha cidade correspondem ao que Andrew Haywood fala, não sei o quê. Opa, eu vou colocar Andrew Haywood, 2018, entre parênteses, fala sobre tal coisa. Né? Ou no final da frase, eu vou colocar falar sobre ideologia política, não sei o quê. No final das frases, com letras maiúsculas, o sobrenome, Haywood, e 2018. Beleza? Depois de eu colocar o nome da fonte, quem escreveu, eu vou escrever o título do trabalho. Então, no caso, é o título do livro. Ideologias Políticas, do Feminismo ao Multiculturalismo. O tradutor é um trabalho que não foi feito no Brasil, então traduziram para o Brasil. A cidade da editora, então foi publicado pela editora Ática, que fica em São Paulo. E foi o ano da publicação. Ah, Rodrigo, mas só são pessoas que escrevem? Não, às vezes o documento está no nome da instituição IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, no lugar de eu colocar o nome de uma pessoa para começar a descrição aqui da seção das referências, eu coloco o nome do instituto, por extenso. E aí, já que não é um livro, é um relatório, esse relatório tem um título também, Perfil do Estado do Paraná, Guarapuava. Isso tudo é o título do relatório. Relatório publicado em 10/11/2022. O link disponível em... Aí vocês têm o link. E quando foi acessado. Ok? Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Vocês estão vendo ali, né? O título do trabalho, da notícia, da publicação é Game. Futuro em Jogo aborda combate ao trabalho infantil. Publicado em 11/8/2021, disponível em tal link, acessado em 8/9/2023. Por favor, não façam essa sessão das referências assim. Está erradíssimo. A pessoa está lendo o seu trabalho, ela chega lá, às vezes ela está no meio do seu texto e ela acha interessante. Olha, quem é esse Haywood? Que interessante isso sobre ideologia política. Chega lá no final, tem um link para a pessoa que está lendo o seu trabalho ter que clicar e buscar ver o que é. Não, as referências têm que ter dados. Quem publicou? Como é o título do trabalho? Quando foi publicado? Qual é o link que está disponível, esse trabalho, esse texto, esse relatório, essa notícia? E quando foi acessado? Ah, Rodrigo, mas é um livro físico. Então não tem link. É o caso aqui do Ideologias Políticas do Feminismo ao Multiculturalismo. Tem o nome do autor, o título do livro, quem traduziu, cidade, a editora e a cidade da editora e o ano. Ah, Rodrigo, você está inventando isso para dar trabalho para a gente. Não. Isso aqui é formatação ABNT. Tá? Eu só estou explicando para vocês como as normas ABNT exigem, tá, pessoal? Assim, só colocar o link lá no final, nas referências, está erradíssimo.
tá? Não, trabalho assim não é um trabalho acadêmico, simplesmente colocar o link. No final, convertam em PDF o trabalho de vocês. Até porque eu acredito que a plataforma está configurada de uma forma que vocês não conseguem subir o doc, né? Ou o TXT, o texto puro. Então, você tem que converter em PDF. Como é que converte? Vai lá no canto superior esquerdo, né, do Word, arquivo, clica em salvar como, você opta lá, né, abaixo do título do seu trabalho tem o tipo. Clica no tipo, vocês vão encontrar o PDF. Beleza?